Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme. Vai começar mais uma entrevista e hoje o tema da entrevista vai ser violência no campo, né? E eu estou aqui com o Carlos da Pastoral da Terra para comentar um pouco, né, desse tema que é bastante importante e que afeta a vida de milhares de trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, né? Tudo bem, Carlos? Como você está, né? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Eu sou Carlos Lima, sou formado em História e tenho mestrado também em História pela Universidade Federal de Alagoas. Eu estou na CPT, na Comissão Pastoral da Terra, desde 1993 e atualmente eu estou na missão de fazer parte, de colaborar com a coordenação nacional da CPT. Então, é uma tarefa nova, num momento difícil do país, né, no momento de pandemia, no momento de aumento do número de pessoas que passam fome e, principalmente, de um governo que não tem a menor preocupação com o povo brasileiro, com a nação brasileira. Então, perfeito, Carlos, né? Então, vamos começar o nosso papo. Hoje, atualmente, como que é a realidade do trabalhador do campo? Olha, a CPT, ela presta um serviço às comunidades, né, às comunidades tradicionais, os povos indígenas e também a questão do que a gente chama dos trabalhadores rurais sem terra. Na verdade, para esse povo, para essa gente, nunca o Brasil foi dessas pessoas, né, dessas comunidades, desses povos. Pelo contrário, aquilo que era deles e que a história nos ensinou que foram roubados, que foram tomados, que a luta por terra e por território continua ainda muito forte no nosso país. O Brasil não resolveu a questão da reforma agrária, não criou condições políticas para fazer uma reforma agrária definitiva que pudesse contribuir com o crescimento do país, mas, ao mesmo tempo, pudesse preservar a natureza, né? E também não conseguiu resolver a questão dos territórios das comunidades quilombolas e dos povos indígenas. Então, assim, eu sempre tenho acordo com essa frase que o Brasil, no que se refere ao agrário, é inacabado, porque ele não consegue ouvir essas comunidades, esses povos. E o que é que tem ocorrido ao decorrer da história, né? No andar da história? É que essas comunidades sofrem por conta que essas terras são vistas pelo estrangeiro, pelo capital, pelo branco, como espaço de crescimento, como mercadoria. E aí não se promove a reforma agrária nem a regularização dessas áreas. Então, assim, é recorrente essa situação. Só que quando você tem um governo como o atual, e aí a coisa piora ainda mais, né? Se a gente pensar que 2019 e 2020 o crescimento do conflito no campo foi significativo, a gente percebe que tem uma ação deliberada do governo para aumentar esses conflitos no campo brasileiro. Então, assim, as comunidades, os povos e os sem terra, no geral, sofrem atualmente no Brasil, seja por ameaças de perder o seu território, seja por ameaças de morte, seja por própria morte e também pela destruição da natureza. Essas comunidades não dissociam a natureza delas, elas fazem parte da natureza, que é o correto, a gente devia se sentir parte da natureza. Mas o homem, o capital, fez com que houvesse um sentimento de que a natureza é uma coisa e a humanidade é outra. Sim, eu queria que você falasse um pouco, né, da Comissão da Pastoral da Terra, o que é esse movimento, o que ele pretende? Olha, a Comissão Pastoral da Terra, ela nasce em 1975, né? Então nasce ainda sobre as botas dos militares, né? Já nasce sendo rebelde, porque naquele período
não era aconselhável se criar organizações que viessem ajudar os pobres. Então, ela é um serviço, ela, como o nome pastoral indica, ela tem uma relação com a igreja, né? Ela tem um vínculo forte com a Igreja Católica, mas, na sua essência, a Comissão Pastoral da Terra ela é ecumênica, e não só na questão do cristianismo, mas também respeitando outras denominações religiosas. Então, a CPT ela tem esse caráter macroecumênico. A gente se coloca como um serviço a essas comunidades, aos povos, na tentativa de garantir os seus direitos, né? Os direitos constitucionais e também garantir a cultura, os costumes desses povos. Nós entendemos que não é fazendo o sacramento ou dizendo que coisa boa é coisa do branco que se resolve os problemas da comunidade. A gente entende que as comunidades tradicionais, os povos, eles têm a sua cultura, a sua forma de se relacionar com Deus, que a gente tem que respeitar. Então, nós estamos no Brasil todo, com exceção de Sergipe, né? Mas temos várias equipes, vários agentes. Quem está na CPT a gente chama de agente pastoral, né? E a gente tem vários agentes aí pelo Brasil afora, tentando ajudar as comunidades a, primeiro, nesse momento, de resistir, né? De manter os seus pés nas suas terras e nos seus territórios, manter e garantir essa existência. E depois ajudar naquilo que a gente acha que é fundamental, que é ter uma vida digna e fazer daquele lugar onde essas famílias moram, habitam, o que a gente chama de um lugar de bem viver. Então, a ideia é essa, sem ter a opressão, sem ter a força do Estado, mas entendendo que o Estado deve contribuir com essas comunidades. Então, basicamente, seria esse o trabalho da CPT. Nós temos em nossos quadros agentes leigos, como no meu caso, mas temos também assim padres, bispos, religiosas, pastores, pastoras que participam dessa pastoral da terra. Como dizia Dom Pedro Casaldáliga, uma pastoral de fronteira, uma pastoral que vive o evangelho a partir da realidade dos povos da terra, das águas e das florestas. Sim, ô Carlos, e a gente sabe, né, e aí vai a primeira questão um pouco mais polêmica, que a Igreja Católica ainda tem uns setores bastante conservadores. Como que esses setores reagem a esse movimento? Olha, às vezes nós somos acusados de não ser igreja, de não ser cristão, assim, porque a gente vem claro que a gente nasce do Evangelho, né, do movimento da teologia da libertação dentro da igreja, um movimento que teve forças bastante nos anos 70, 80, 90, e uma igreja que a gente diz encarnada na luta, na realidade dos povos, dos empobrecidos especialmente. Claro que esse tipo de igreja não satisfaz uma parte da igreja oficial, né? Da igreja que acredita que fechando os olhos e balançando as mãos, Deus vai agir por nós. E a história mostra que Deus não age por nós, mas age com nós, né? A presença de Deus no meio do povo, a gente acredita nisso, a gente acredita no processo de libertação, que, no meu entender, é mais importante e mais sólido do que um processo de salvação. E entendemos que a libertação ela passa por uma ação coletiva, né? Ela é um desejo coletivo. Então, assim, nós convivemos, somos igreja, né? Mas temos isso muito claro que Jesus Cristo é um de nós que acredita na luta e que dá força e que dá coragem, que traz esperança para dias melhores. Eu sempre digo ao pessoal assim, olha, orar é bom, rezar é bom, agora, Deus nos dá a força e a coragem para transformar. Então, ou a gente transforma, ou a gente continua do mesmo jeito. A acusação de Jesus Cristo ela é política, ela não é religiosa. Jesus Cristo não foi assassinado
não foi morto porque estava orando, porque não estava questionando o modelo. Ele foi assassinado por conta da sua ação contra o modelo da época. Então, esse é o caminho nosso na América Latina, em alguns países da Europa. Esse movimento ainda é forte, ainda continua, e, graças a Deus, nós temos um Papa que tem esse compromisso, né? Com os empobrecidos, com os migrantes, com os últimos. E o Papa Francisco deixa bem claro que, assim, quando ele diz que nenhuma família sem terra, né, nenhum trabalhador sem direito, né, ninguém sem casa. Então, assim, ele deixa claro que terra, casa e direitos todo mundo tem que ter. Isso é muito prático. Isso é do Evangelho, isso é a prática de Jesus Cristo. É muito interessante isso que você falou, né? Eu, particularmente, eu me considero ateu, mas é bem mais avançado essa visão do que a visão tradicional da Igreja Católica de esperar a salvação, né? Porque coloca, né, o indivíduo como um sujeito, né? Ativo, não o indivíduo como sujeito passivo. É mais ou menos isso? Nós acreditamos que, assim, na ação do Espírito Santo, no sentido de transformar, e transformar pelo que o próprio Evangelho traz, né? Jesus Cristo, eu sempre digo assim, aqueles que gostam de orar muito e que criticam o nosso jeito de ser cristão, eu sempre falo assim, olha, lá em Mateus diz assim, eu estava preso e me visitastes, eu estava doente e me visitaste, eu estava com fome e me deste de comida, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Então, assim, e pergunta, Jesus, quando isso aconteceu? Quando fez? Claro, não é joelho dobrados, olhinhos fechados que vai nos levar à libertação. É o compromisso com os pobres, com os empobrecidos. E isso a CPT traz desde a sua fundação, desde a sua origem. E a gente sempre nas assembleias, nos nossos congressos, a gente faz questão de reafirmar esse compromisso, essa missão com o Deus dos pobres e com os pobres da terra. Esse é o compromisso da nossa Comissão Pastoral da Terra no Brasil todo. Sim, o Carlos, outra coisa que eu queria te perguntar, né, os conflitos do campo, né, muitas das vezes acontece de uma maneira que chega a ser, não chega a ser não, é inconstitucional, é ilegal, né, do ponto de vista da própria lei, da própria Constituição. É como se a gente vivesse numa terra onde que existisse uma regra paralela ou uma terra, né, ou no jargão comum, uma terra sem dono. Como lidar com isso, né? Porque os caras parece que acham com vontade própria, tá acima do bem e do mal, acima de qualquer direito constitucional. Só para a gente ilustrar, né, como eu falei, os 2 últimos anos do governo atual, 2019 e 2020, a CPT sempre faz, no início, no primeiro trimestre de cada ano, um debate com a sociedade apresentando os dados, os números, as estatísticas do campo brasileiro. E em 2019, por exemplo, nós tivemos 1.903 ocorrências de conflitos, né? Em 2020, nós tivemos 2.054. Houve um aumento de quase 8%. Em 2019, nós tivemos em torno de 900 mil pessoas envolvidas nesses conflitos. E em 2020, nós tivemos quase 1 milhão de pessoas. Para a gente ter uma ideia, no Brasil de 2020, que são os dados de 2020 que a gente revela em 2021, nós temos uma média de 5,62 conflitos por dia. Então, assim, o país ainda é um país dos conflitos. A questão da terra não foi resolvida. Não foi resolvida porque os governos não querem, as elites não aceitam e a sociedade, muitas vezes, vai atrás
de histórias, tipo, a gente já ouviu, quem já não ouviu isso? Para que tanta terra para índio se índio é preguiçoso? Porque o sentido de transformar tudo em mercadoria, esse sentido ele tomou conta de uma parte significativa da sociedade. E esse pensamento ele é maioria na nossa sociedade. Então, você e a outra questão que tem que se somar a isso é que o fato de você ter terra no Brasil significa que você tem poder. Não basta só você ter dinheiro, você precisa também ter terra. E em algumas regiões isso é muito forte. Então, assim, esse universo aí que você fala da inconstitucional, esse universo das lutas pela terra, né, dos conflitos por terra no Brasil, assim, primeiro é bom registrar que ele não é de agora, mas, como eu disse, em alguns momentos, alguns governos têm desses conflitos aumentarem por conta de que esses governos apostam nisso. Por exemplo, o governo atual garantiu a extensão de armas às pessoas em toda a sua propriedade. Antes você podia ter em casa, mas agora em toda a sua propriedade, na extensão da propriedade. Então, você pode estar com a arma em qualquer lugar da sua propriedade. O governo está apostando, agora, terça-feira à noite, né? Ontem à noite foi aprovada a PL que trata da grilagem, né? Com uma questão de dizer que vai regularizar as terras dos pequenos, mas para regularizar as terras dos pequenos temos já instrumentos para isso, né? Legais, via INCRA, via regularização das comunidades quilombolas, reconhecimento dos territórios indígenas. Então, na verdade, o governo, os ruralistas e o governo, ontem à noite, aprovaram uma medida provisória que é para regularizar principalmente as áreas griladas, áreas que pertencem ao Estado, que foram desmatadas, que foram usadas e muitas vezes estão em reservas indígenas, né? E que agora o governo quer regularizar. Há uma previsão que, com essa aprovação, em torno de 16 mil quilômetros quadrados deve ser desmatado nos próximos tempos. Então, assim, esse atual governo ele aposta em duas coisas. Na questão que eu chamo do ilícito, do irregular, do imoral, que é apoiar as milícias, apoiar o garimpo ilegal, apoiar a ação contra essas comunidades, sem mandatos, sem nenhum amparo jurídico, né? Ele incentiva isso, ele deixa isso muito claro. E a outra ação é aquilo que o ministro falou, que é ir passando a boiada. Passando a boiada significa, enquanto a população está preocupada com uma outra questão, o governo vai passando a pauta de interesse, e essa pauta de interesse do governo normalmente é contra os pobres, é contra os quilombolas, é contra os indígenas, é contra os sem terra, de uma forma geral. Então, assim, esses dois caminhos escolhidos pelo governo, até agora, têm dado resultado para o governo. Graças a Deus, o avanço da medicina, né, da ciência, com a vacinação de uma grande parte da comunidade, né, das pessoas, aí se começa a ter reações de rua contra o governo, contra a política do governo, e aí talvez a gente possa recuperar esse tempo que a pandemia nos impôs de ficar em casa, de não aglomerar, de fazer o isolamento social que é tão necessário para esse momento. Sim, perfeitamente, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma das várias coisas, né, bizarras, né, que o governo fez, aquela propaganda, né, que saiu do governo com um cara armado, né? Acho que acho que tá, não sei qual órgão que é, agora me fugiu a memória, né? O que essa propaganda, na sua opinião, representa? Olha, na verdade, o governo Bolsonaro, primeiro, é um governo covarde, né? Assim, do ponto de vista porque as afirmações públicas, na maioria, quando enfrentadas, ele volta atrás. No caso dessa ação, né, de tentar vincular a figura do camponês, da camponesa, do homem e da mulher do campo a um jagunço, logo quando foi questionado, a covardia fez com que ele apagasse.
Então, assim, é um governo covarde naquilo que coloca público. Depois, assim, é constrangedor para quem conhece o homem e a mulher do campo vincular uma figura histórica, um ser histórico e cultural como é o campesino à figura de um jagunço. O submundo do jagunço é o submundo da morte, dos acordos, de ganhar dinheiro para matar. E no meio camponês, no mundo camponês, ao contrário, a vida que prevalece, né? Os camponeses e as camponesas estão preocupados com a questão de garantir a natureza, de garantir a água, né? De garantir uma comida de qualidade que não seja utilizada com veneno. Então, assim, é uma vida, um modo de vida voltado para a garantia de preservar a natureza e preservar as pessoas como parte dessa natureza. Enquanto isso, o jagunço não aposta na bala. Assim. É um crime. Eu acho que foi um crime tentar vincular o dia do agricultor a um jagunço. Assim. Mas, infelizmente, esse governo pensa assim, enquanto nós temos 15 milhões de desempregados e temos aí em torno de 19 milhões de pessoas sem ter o que comer, não se alimentando dignamente, o governo se preocupa com liberação de armas, agora coloca a questão do voto impresso, assim, não enfrenta os reais problemas que passa a sociedade brasileira. Sim, hoje existe muito essa prática de jagunço no campo? Se a gente pega os crimes, por exemplo, o ano passado nós tivemos 18 assassinatos no campo, por conflitos de terra. Em relação a 2019, que foi em 32, há uma baixa, né? E isso é bom, a gente fica feliz que menos pessoas perderam a vida pelo direito de lutar, né? Porque no Brasil, lutar virou sinônimo de crime, né? De baderna. E isso é ruim, porque uma parte da sociedade vai assumindo esse discurso e acredita que esse discurso é verdadeiro. Mas quando você pega os conflitos, por exemplo, quem causa os conflitos? 23% são fazendeiros. Normalmente não é a figura do fazendeiro, mas aqueles que trabalham para eles, o jagunço, a milícia. Né? Você tem o governo federal que é responsável por 33% dos conflitos. Né? Aí depois você vem madeireira, grileiro, mineradora, mas assim, o empresariado do campo, né? O governo e os fazendeiros são os principais atores que causam os conflitos no campo. É um número ainda pesado e a figura do jagunço ela ainda é presente assim, no campo. E aí, mas como que o Estado reage com essa questão da figura do jagunço? Porque é como se fosse uma milícia particular de alguém, né? Como se alguém tivesse, né, uma polícia própria para defender os seus próprios interesses, né? Não é nenhuma polícia ligada ao Estado, é tipo uma polícia própria. Na verdade, assim, essas pessoas não surgiram com Bolsonaro, né? Eu acho que a gente também tem que ser, vamos dizer assim, não ser hipócrita, né? Não criar uma outra situação. Essas pessoas já existiam, esse movimento bolsonarista, ele só vê em Bolsonaro a figura que projeta essa forma de pensar a sociedade. E isso é que devia nos dar medo, né? Que devia nos trazer transtorno e também devia cobrar da gente um certo tempo para poder estudar mais e entender mais esse movimento que está ocorrendo no Brasil. Porque você vê gente que você achava até que era decente, que era da sua convivência, e de repente a pessoa acha que é correto defender dessa forma que é dada à família, à pátria e à propriedade. Né? Então, assim, isso ficou muito forte no setor da sociedade, numa fração da sociedade, e numa fração significativa da sociedade. Então, eu acho assim, que a gente precisa dar passos para entender o que está ocorrendo, para que a gente possa, não é
não é de acabar com esse pensamento, porque eu acho que os pensamentos devem ocorrer, mas atenuar essas ações do ódio, das armas, né, na sociedade. E eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim. Uma pessoa que às vezes não tem nem o que comer, que não consegue botar o combustível no carro, mas defende a posse de arma. Então, alguma coisa está errada com essa pessoa, né? E ela não pode ser a culpada disso. Eu acredito que a gente tem que entender mais a fundo o que é esse movimento. Eu estava lendo um livro recente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É um indígena, né, conhecido aí. E ele dizia bem assim, que humanidade nós somos, né? Assim, e ele tratava de que quando se transforma tudo em mercadoria, tudo em objeto, o que é que sobra? Né? Quem somos nós? E ele dizia também uma parte que eu acho muito interessante, ele dá exemplo de um povo que os caras queriam usar as montanhas deles para fazer atração turística, um parque, uma coisa assim, e o povo disse não, porque não era só as montanhas, era o sagrado desse povo, era a história desse povo, é o povo que conversa com as montanhas. Então, assim, isso não tem mais sentido para uma grande parte da sociedade. Se você não dá um retorno econômico, você não serve, né? Então, isso é um problema que a gente tem enfrentado, mas que no Brasil isso se materializou com a eleição de Bolsonaro, mas é preciso que a gente aprofunde mais para que a gente não dê continuidade a essa sociedade de ódio, de armas, em uma sociedade que só pensa em acumular, acumular e acumular. Sim, Carlos, o Brasil viveu, né, por algum tempo, com mais de 12 anos de governo petista. Qual que é o seu balanço, né, da atuação do governo do PT em relação à questão da terra? Acho que o governo do PT é sempre muito difícil quando você fala da esquerda e do PT e quando você faz críticas, porque algumas pessoas entendem que você logo não está na esquerda. Isso é incrível, a nossa incapacidade de assemelhar as críticas e de trabalhar essas críticas. Acho que na questão do campo brasileiro não houve mudança na estrutura agrária, não se avançou na reforma agrária, não se avançou na questão das terras indígenas, pouco se avançou nessas questões aí. Então, assim, a estrutura agrária brasileira ela é praticamente intacta. Assim, muitas das áreas reformadas foram áreas que os fazendeiros já não tinham interesse pelo difícil acesso, por dificuldade com água e coisa parecida. Mas a estrutura agrária brasileira ela permanece. Claro que no governo do PT houve abertura, houve diálogos, houve algumas conquistas, né? Mas que são incapazes de mudar a estrutura agrária brasileira. Então, assim, mas é bem diferente de um governo que diz que não vai dar 1 milímetro de terra para índio, que sem terra tem que ser na bala. Então, é muito diferente. A gente não pode colocar na mesma vala os governos do PT e o atual governo. Agora, não houve mudança estrutural no país. Houve uma distribuição de renda a partir dos programas dos bolsas aí, e que facilitou a vida de algumas famílias a ter um alimento na mesa. Mas são programas que governos podem retirar ou não. Não é uma política de governo. Então, assim, espero que a esquerda consiga fazer autocrítica e consiga ouvir as comunidades, as pessoas, né? Assim, os grandes projetos no governo do PT ocorreram, como a transposição do Rio São Francisco, sem respeitar o que pensavam os ecologistas, as comunidades, assim, as barragens nas terras indígenas na Amazônia para gerar energia para o grande capital, assim,
os banqueiros continuaram ganhando muito e muito. Então, não houve mudança estrutural. O que houve, para mim, foi acesso à educação, muitos filhos de pobres tendo o direito à educação, principalmente à educação superior, né? Isso é muito bom, isso vai gerar um novo pensamento, né? Houve essa questão um pouco da distribuição de renda, como falei, mas assim uma participação popular, de fato, isso não, na minha avaliação, não ocorreu. Sim, nesse último período a gente acompanhou, né, o caso, né, do chamado maníaco de Goiás, né? E surgiram suspeitas, né? Não vou afirmar aqui, né, até porque que é uma afirmação grave, né? De que o cara não seria tão maníaco assim, que o cara seria contratado, né? Como que você enxerga isso, o Carlos? Ocorre de algum vazenteiro contratar algum, né, algum maluco, né? Tá certo que esse termo é meio equivocado, para sair, né, matando as pessoas para poder conseguir terra? A prática de contratar pessoas e fazer uso da violência para conquistar terra, isso é notório, assim, não dá para esconder. Isso ocorre, isso com frequência, principalmente na Amazônia. Se a gente pegar a Amazônia, praticamente 62% dos conflitos estão na Amazônia, que é a nossa grande fronteira, vamos dizer, agrícola, né? Que é para onde o capital está tentando se materializar, onde tem as disputas da grilagem, da mineração, da invasão das terras indígenas. Então, 62% dos conflitos ocorreram no que a gente chama de Amazônia, né? Essa prática é comum. Nós da CPT estamos avaliando esse caso, né? Já temos algumas informações e a gente vai ver se isso entra ou não nos nossos dados de conflitos no campo, porque tem essa história, né? Tentaram vincular também o Lázaro à história das religiões afrodescendentes, né? Tentando dizer que era magia negra, essa coisa aí que faz parte da prática do jogo do Estado, da elite, no sentido de criminalizar a religião. Mas, assim, nós vamos ter bastante cuidado com isso, assim, para não cometer injustiça e também para não ter que responder lá na frente por algo que a gente não pode provar. Mas, assim, essa prática, ela existe e o Lázaro pode ter feito ou não parte disso, a gente ainda não tem elementos suficientes. E o que vocês têm recolhido em relação a esse caso? Vocês podem, né, falar ou vocês preferem não dizer? A gente, como eu te falei, a gente tá pegando as informações e aí a gente tem bastante critério, porque o caderno de conflito obedece a uma metodologia científica, tem acompanhamento de estudiosos, né, assim, que fazem parte do corpo que programa, que planeja e que executa essa questão do caderno de conflitos no campo. E a gente, por essa questão de ser rigoroso com a metodologia científica, a gente tem que ver. Então, a gente tá observando, né, assim, sobre essa questão. E, por enquanto, a gente não pode tá passando isso, porque está em análise entre nós. E como que funciona esse estudo de violência no campo que vocês fazem? Olha, nós temos o que a gente chama de fontes primárias, né, que são as equipes de CPT, os agentes da CPT, ocorre um conflito, a CPT informa, né, e aí informa ao centro de documentação, que hoje leva o nome de Dom Tomás Balduino, que foi presidente da CPT. Então, nós temos pessoas lá que trabalham exclusivamente com isso, uma equipe que trabalha exclusivamente com isso, vai pegando esses dados e também vai checando para ver a veracidade disso, né?
Claro que as fontes primárias, para nós, é a mais importante. Depois a gente usa as fontes secundárias, aí, que pode ser um material de jornal, alguma coisa que saiu na imprensa, mas sempre com o cuidado de checar e de ver junto à equipe local o que é que a equipe pensa daquilo, se ocorreu. Por exemplo, agora nós estamos tendo em Pernambuco, estava vendo em Pernambuco, reintegrações de posses de uma usina falida, Frei Caneca, e que as pessoas já estão lá há muitos anos. E a Justiça Federal está mandando destruir a lavoura, cortando as lavouras e para colocar as pessoas para fora. Então, essa é uma violência contra essas famílias. Essa violência, essa ação, quem fez o Estado, né, que mandou fazer, e se tiver pistolagem, grilagem envolvido, também vamos identificar. E a gente vai acumulando esses dados durante o ano todo, e normalmente em abril a gente lança o caderno. E aí no caderno nós temos a questão do conflitos por terra, conflitos por água, conflitos trabalhistas, para que a gente possa ter uma noção do campo, sempre voltado para a questão do campo, né? Assim, é uma questão que a gente leva nesses 35 anos, né? São 35 anos que a CPT apresenta esses dados e debate esses dados com a sociedade, né? E, infelizmente, os números ainda são muito desagradáveis, porque, como eu disse, só para ter uma ideia, quase 1 milhão de pessoas foram envolvidas em algum tipo de conflito por terra no ano de 2020. 18 pessoas foram assassinadas. A Amazônia aí pegando fogo. 64% desses conflitos envolve os indígenas, né, os povos indígenas. Então, assim, muito... 60% são famílias que estavam na Amazônia legal. Então, assim, e aí os indígenas são os mais, nesse momento atual, são os mais agredidos, os mais ameaçados, aqueles que realmente têm vivenciado os conflitos fortes no nosso Brasil. E, infelizmente, assim, uma parte da sociedade não entendeu ainda que os indígenas, que as comunidades, elas devem ser preservadas porque elas são parte da natureza e quem preserva, quem guarda a natureza são essas comunidades. Então, é importante para nós, para a existência do nosso planeta, que a gente permaneça nesse caminho de tentar ganhar a sociedade, refletir mais com a sociedade de que terras indígenas, terra quilombola, terra de camponês e de camponesa é uma terra que tem que ser preservada porque gera alimento sadio e garante uma boa relação com a floresta, com as águas, e isso é fundamental para a permanência nossa nessa terra, né? Nós entendemos dessa forma. Sim, a mídia passa, né, e boa parte da direita também, aquela visão de que o camponês seria aquele cara violento que teria tipo um confronto de duas pessoas com condições iguais de se enfrentar, né? O que você acha dessa visão e, né, e como combater, o que que essa visão, o que tem por trás dessa visão? Tem uma disputa ideológica de como se vê a terra. Para as comunidades, para o camponês, para os quilombolas, para os indígenas, a terra é parte da vida. A terra é respeitada, a terra é valorizada. Para o sistema, para o modelo, a terra é mercadoria, ela é capital. Então, ela tem que ser explorada, ela tem que ser minerada, ela não pode estar parada. Então, essa visão de terras é que gera esse conflito, né? Esse conflito no campo. E a figura, quem já teve a oportunidade de conversar com o camponês, com a camponesa,
São figuras que trazem uma história, uma tradição, uma cultura maravilhosa, né? De histórias, de mitos, assim, e de com cuidado com a terra extraordinária. Jamais uma pessoa dessa, na sua essência, ela é violenta. Claro que você pode ter momentos de reações, momentos que você precisa ser forte para você continuar existindo, né? Então, preservar a vida é um direito sagrado. E aí as comunidades, quando precisam resistir, resistem e tem que resistir mesmo. Agora, a figura da violência jamais pode ser atribuída a esse ser social, histórico, cultural, que é o ser camponês. Então, assim, isso é uma mentira mal contada e que encontra espaço na sociedade, principalmente na sociedade brasileira atual, mas não passa de uma mentira mal contada, no Sim, sentido de tirar a terra, de roubar a terra dos pobres. Não é mais do que isso. É a forma de ver a terra que define isso e que define o modelo que a gente vive. sim. E esse tipo de visão, né, contribui, né, para essa barbárie, né, que está acontecendo no campo? Eu acho que, como eu disse, a questão dos conflitos agrários no país, ele é recorrente, né? Ele é recorrente, assim. Ele passou pelos governos, pelas formas de governo, ele é recorrente no Brasil. O, o que está em jogo atualmente é que nós temos um governo que, além de jogar no campo, vamos dizer assim, do legal, né, utilizando dos projetos de lei, de medidas provisórias e tal, daquilo que a presidência da República pode utilizar. Além disso, incentiva a questão da violência, porque gera um sentimento em quem pratica a violência, que a impunidade ela é eterna, ela não vai ter fim no país, né? Esse sentimento que carrega uma uma parte daqueles que praticam a violência é que a impunidade será eterna. E, tendo uma impunidade eterna, a gente pode continuar fazendo justiça, nesse caso, injustiça, com as próprias mãos, tirando a vida de pessoas que lutam por ter um pedaço de terra ou por permanecer no seu território. Isso é recorrente no Brasil e a gente precisa mudar isso, porque disso, para mim, depende a nação brasileira, essa forma de encarar a terra, de encarar as comunidades, de encarar a floresta, de encarar as águas. Ou a gente muda isso, ou a gente vai sofrer ainda mais, porque a terra não suporta mais, né? O nível de exploração da terra é altíssimo. Esse modelo aí não tem limites. E aí, uma hora, a gente paga, né? Os dinossauros também, acredito, achavam que jamais iam desaparecer. E isso tem um pouco isso com a espécie humana, né? A gente acha que acima de qualquer coisa iremos permanecer. Acho que a gente, em alguns momentos, faz muito mal à Terra. E quando eu falo isso, eu estou tirando aí os povos e as comunidades tradicionais que lutam para garantir a sua forma de vida, a sua cultura, o seu modo de encarar e de conviver no seu espaço geográfico, físico e cultural. E concretamente, assim, né, o que é preciso fazer, né, para enfrentar, o que vocês fazem, né, para enfrentar essa política chamada política da bala no campo, né? Quais são as ações que tem que tomar, né? O que tem que, quais são, né? Qual que é a política que tem que tomar em relação com política concreta frente a esse caso, o chamado plano de luta? Primeiro, nós acreditamos nos processos coletivos, né? A gente aposta no processo coletivo
e na vida comunitária. A gente acredita que esse é um caminho de preservar, né? Claro que quem está com a intenção de matar, de fazer o mal, de lhe roubar a terra, não mede muitas vezes as consequências, uma defesa ali. Depois a gente tem que se apegar nas questões legais que existem no país, né? A Constituição brasileira, que defende o direito de lutar, de resistir, os organismos internacionais, que a gente, quando é necessário, a gente recorre, campanhas, né? Agora mesmo nós estamos, a CPT, fazendo um estudo interno para lançar mais uma vez uma campanha contra a violência no campo, porque a gente está vendo a crescente onda de violência no campo, né? Nós tivemos assassinatos no Maranhão, 4, 5 recentemente no campo do Maranhão. Nós temos o aumento da violência no campo de Pernambuco. Aqui em Alagoas, onde eu estou, também as ameaças crescendo. Então, assim, a gente vai realizar um pouco isso. E quando a gente percebe que uma liderança ou uma comunidade passa por um momento delicado, a gente tenta, dentro daquilo que é possível, parceiros, apoio, para tirar aquela pessoa daquele lugar, para poder protegê-la, entrar em programa de proteção a testemunhas. Assim, a CPT tem uma assessoria jurídica competente, boa, espalhada pelo Brasil afora, e ajuda nessas questões. E realizar denúncias, né? Tornar público aquilo que normalmente está lá e a sociedade não tem conhecimento daquele conflito, aí fica mais fácil de aterrorizar, de ameaçar e também de assassinar. Então, a gente, de acordo com a comunidade, se a comunidade concorda, preservando as pessoas, preservando os nomes, as identidades, nós fazemos a denúncia pública dessa questão. E qual que é a relação que vocês têm com outros movimentos sociais, e seja do campo, seja da cidade? Qual que é a importância dessa unidade, dessa aliança, né, por exemplo, entre movimento do campo e sindicatos, para poder combater essa violência do campo? Tem alguma ação que é tomada em conjunto, né, denúncia? Nós somos uma pastoral, né? Não somos um movimento, somos uma comissão pastoral da terra, né? Também não somos uma ONG. Algumas pessoas perguntam, é ONG? Nós somos uma pastoral, uma entidade que nasce a partir do Evangelho, né? Que traz essa mística do Evangelho de Jesus Cristo, mas que atua no mundo para transformar o mundo para melhor, né? E que tem lado. Estamos do lado dos empobrecidos da terra. Nós temos um lado. E nesse lado que a gente atua, tem várias organizações e entidades. Por exemplo, nós temos o campo unitário, que a gente chama, que aí vai desde o movimento sindical, como a CONTAG, aos movimentos de luta pela terra e outras pastorais. Nós temos uma organização chamada as Pastorais Sociais do Campo, que além da CPT tem o Conselho Indigenista Missionário, CIM, que trabalha com os povos indígenas. Temos as Cáritas, que trabalham com a questão muito ligado a projetos, a tentar melhorar a vida da comunidade local. Nós temos a Pastoral dos Pescadores, né, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a Pastoral de Juventude Rural. Então, a gente tem essa articulação a nível de igreja, a nível de pastorais, que são as pastorais do campo, e temos essa relação com os movimentos de luta pela terra, como o MST, como a Central Única dos Trabalhadores, como a Organização do Povo Sem Medo. Então, assim, nós nos organizamos e, a partir daqueles que acreditam na vida e que apostam nas lutas das comunidades, a gente se organiza, se articula e faz campanha e faz debates. As universidades também, nós temos gente muito boa nas universidades que colabora com análise, com estudos, com reflexões. Então, assim, a CPT ela busca ter essa relação com a sociedade porque ela é importante essa
relação, porque a transformação não pode se dar apenas no campo, né? A gente tem que ter um entendimento que a transformação que a gente deseja, ela tem que ser campo-cidade, ela tem que ser, como dizíamos no passado, tem que ser camponesa e operária, né? Mas a gente tem isso. A famosa aliança operário-camponês, né? Isso. Certo. E, né, nós não precisamos falar isso, né? A gente vive num momento de pandemia, né? Apesar da pandemia, a gente pode considerar, então, que a violência do campo aumentou? Sim, os números são fortes, né? Assim, 2019 2020 aumentou significativamente. E, assim, é claro que essa violência, volto a dizer, ela é recorrente, mas o dedo, a mão, talvez o dedo seja a expressão mais correta, o dedo do governo Bolsonaro é o ingrediente que a gente tem que considerar. Como eu te disse, nós tivemos quase 1 milhão de pessoas envolvidas em conflitos no campo em 2020. Nós tivemos 18 assassinatos por terra, nos conflitos por terra em 2020. Então, assim, os conflitos por terra, nos últimos 35 anos, esse foi o mais forte, foi aquele que mais chamou a atenção da gente. E também morte por água, né? Na questão do acesso à água. Então, assim, nós estamos num país onde a gente costuma dizer que o latifúndio em nenhum momento, a pistolagem em nenhum momento, a grilagem em nenhum momento, a mineração clandestina em nenhum momento entrou em quarentena. Eles continuaram agindo e agindo com força contra as comunidades, contra os povos tradicionais. Você falou de órgãos internacionais, né? Como que esses órgãos, né, atuam e intervêm nesses conflitos? Nós temos um entendimento, muitas vezes, que é necessário que o governo sofra pressão externa para poder recuar em alguns momentos, né? Nós temos um governo pessimamente avaliado no mundo, né? Assim, um governo que não apostou na ação da ciência, um governo que não trabalha os conflitos por terra como realidade, mas que tenta colocar na história como se o MST, especialmente, fosse o causador dos conflitos, e os indígenas, e um presidente que disse que a CPT e o CIMI é a banda podre da igreja. Então, assim, nós temos um momento ruim no país, tanto internamente como externamente. A imagem do Brasil e do presidente do Brasil fora é uma imagem muito ruim. Então, a gente busca tanto apoio de organizações ligadas à igreja, que trabalham essas campanhas, que contribuem com essas campanhas, que fazem incidência nos governos onde estão, na Itália, na Alemanha, no Canadá, no sentido de que essa incidência possa gerar algum tipo de pressão no governo brasileiro, e que algumas medidas possam recuar. Fazemos também denúncias às organizações da ONU, assim, mas a nossa maior intenção é tirar alguns conflitos, algumas situações do universo local e do universo nacional e colocar isso no mundo, né? Então, a gente tem um setor de comunicação que trabalha peças em inglês, em francês, em italiano. Então, assim, aquilo que a gente acha que é fundamental, a gente tenta espalhar para o mundo para que a gente possa ter um pouco de pressão sobre o governo. Por exemplo, o Caderno de Conflitos, nós fazemos isso com a imprensa a nível mundial e com as organizações de apoio, de cooperação, de direitos humanos. Então, a gente mantém essas organizações informadas
do Caderno de Conflito todos os anos. Então, assim, é um apoio importante que a gente percebe, principalmente quando nós temos um governo que não escuta o povo brasileiro, né? Que não debate as questões essenciais com o povo brasileiro. Então, serve como essa incidência para que ela se torne uma força, uma pressão contra o atual governo. A Pastoral da Terra tem alguma ligação com o Papa Francisco hoje? A Pastoral da Terra tem tudo a ver com o Papa Francisco, né? O Papa Francisco ele fez uma encíclica e é um pronunciamento, né, da Igreja, do Papa à sociedade, no caso ao mundo, em que ela trata dessa questão da terra, né, do cuidado com a terra, de dizer que nós estamos conectados, que nós e a terra somos parte, né, que não estamos separados, que é um documento chamado Laudato Si, né, que é louvado seja. É muito baseado na vida de São Francisco, a partir dos ensinamentos de Francisco, mas com a atualização enorme e dizendo que é preciso mudar o modelo econômico para que a gente possa permanecer na Terra, para que a gente possa continuar vivendo. E chama a Terra como nossa casa comum, né? A grande casa que acolhe a todo mundo, todos os seres vivos, não só a espécie humana, né? Mas todos os seres vivos. Então, assim, temos uma relação profunda. No Sínodo da Amazônia, que foi discutido no mundo todo, a CPT colaborou muito, inclusive teve representação da CPT no Sínodo da Amazônia, que ocorreu no Vaticano. Então, assim, é o Papa que nós temos uma excelente relação, porque é um Papa que entende que nós precisamos mudar a forma de consumir, a gente precisa mudar a forma de viver. Ele é muito crítico da sociedade de consumo que nós temos. E isso, para a gente, é essencial. Ou a gente muda a forma de viver, de consumir, ou o planeta não suporta, a casa não suporta. E se a casa cai, a gente cai junto, né? Então, o papo é essencial, como falei, assim, do direito à terra, do direito a trabalho e do direito à casa, ele coloca isso claramente assim para a sociedade. E todas as suas manifestações públicas vêm no sentido de apoiar as lutas populares, né? E, inclusive, chegou a dizer que as paróquias, as comunidades têm que se articular, têm que dialogar com os movimentos sociais e populares. É nisso que ele acredita, nessa mudança, nessa igreja. Ele costuma dizer que tem que ser uma igreja que tem que botar os pés no chão, sentir, botar as mãos na terra. Não uma igreja de sacristia, uma igreja de sacramentos, mas uma igreja povo, que, claro, que usa dos espaços para o sacramento, para a oração, porque isso é importante, faz parte da história da igreja, mas isso não é essencial. O essencial são os pobres. E ele, uma das frases dele que mais me tocou foi quando ele falou assim: tocar na carne do pobre é tocar na carne de Cristo. Ou seja, se você machuca o pobre, você machuca o Cristo. E isso é teologia da libertação, isso é o evangelho de Jesus encarnado na realidade do povo. Vida longa, Papa Francisco. Já que a gente tocou nesse assunto, por que muitos católicos, né, muitos cristãos, assim, no seu entendimento, fogem assim, completamente desse pensamento? É um processo de teologia, por exemplo. Me dói muito, me faz sofrer ver gente que está dentro da igreja e que faz sinal de arminha e que diz que não vota no PT porque o PT destrói a família e vota no presidente que tem um sentido de família que é totalmente contrário ao que essas pessoas pregam. Então, assim, há um jeito de viver dentro da igreja de algumas pessoas que vai de encontro total ao que pensa
alguns teólogos, a mensagem do Evangelho. Então, assim, é, é estranho esse comportamento, porque esse é um Papa que tem dialogado muito e que tem dito assim que a igreja precisa sair da sua comodidade. A igreja não pode ficar trancada, a igreja tem que participar do mundo, mas tem que ajudar o mundo a ser melhor, né? Mas alguns movimentos da igreja preferem, como eu falei, fechar os olhos e balançar as mãos e esperar que a graça de Jesus resolva tudo, né? E, e essa mensagem de sair, de valorizar os pobres, de ficar do lado dos pobres, ela é uma mensagem que vai de encontro a isso, né? É uma igreja que se mexe, uma igreja que sai, uma igreja que tem posição. Então, não é que quem está com os olhos fechados e as mãos para cima não tem posição. Tem posição. Uma posição de que o mundo deve continuar do jeito que está. Então, essa é uma posição muito ruim, porque o Cristo foi crucificado não foi por isso. Foi porque ele queria mudar, que queria mudar de uma forma radical, a partir do amor, claro, mas mudar a sociedade de uma forma radical. Sim, agora voltando na questão da violência do campo, né? Eu inclusive fiz uma pergunta, né, para o companheiro do MST, falando em relação ao caso, né, da chacina dos Carajás, do Eldorado dos Carajás. Aquilo lá representa, né, o que é o conflito do campo hoje no Brasil? Olha, o Dom Tomás Balduino, que, como eu falei, foi presidente da Comissão Pastoral da Terra, também foi presidente do Conselho Indigenista Missionário, ele sempre dizia assim: o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, tem como alicerce as pessoas assassinadas em Eldorado dos Carajás, os 21 assassinados em Eldorado dos Carajás. E assassinados, na sua maioria, pelas costas. E os condenados, aqueles que deveriam estar condenados, ninguém cumpre pena por isso. Então, ali eu acho que talvez seja a síntese do que é a violência no campo, no sentido que foram assassinados covardemente, foram assassinados pelo Estado, porque é a força policial a mando da grilagem, a mando dos fazendeiros, a mando dessa elite rural que não aceita que pobre tenha terra, que realiza esse ato que envergonha a nação brasileira e que virou um dia nacional de luta, né, 17 de abril, por conta de Eldorado dos Carajás. Mas claro que sempre tem outras chacinas. Agora faz um ano, né, do Rio Abacaxis, onde foram mortos indígenas ribeirinhos, inclusive 2 policiais numa ação. Então, assim, é a síntese isso, talvez, do que seja a violência no campo brasileiro. É um marco, né, na história, porque era no governo Fernando Henrique Cardoso, é um governo que não queria discutir reforma agrária e que foi forçado pela pressão, principalmente de fora, internacional e local, a criar um ministério, inclusive, exclusivo para a reforma agrária, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário é criado a partir do massacre de Eldorado dos Carajás. Então, é um marco na luta, é uma memória que nós fazemos todos os anos, né? Inclusive o Caderno de Conflitos da CPT é lançado em abril por conta desse episódio do assassinato dessas pessoas em Eldorado dos Carajás, para que a gente nunca esqueça, para que a sociedade nunca esqueça o que ocorreu naquele ano lá. Acredito que em 1995, se não estou enganado, é 96, no dia 17 de abril. Então, é uma coisa que é um fato histórico que pode ser considerado uma síntese do que é o conflito agrário. Mas também, a partir da morte e do martírio dessas pessoas, também cresceu, se fortaleceu a luta pela terra no Brasil, né? Aquele ato não foi capaz de intimidar as famílias.
Pelo contrário, a partir daquela ação violenta, a reação das famílias foi de ocupar mais terras no Brasil. Então, aí a luta pela terra toma uma outra dimensão no Brasil. Sim, o governo Bolsonaro, ele, né, fala que se gaba, na verdade, falando que no governo dele não está mais acontecendo ocupações, né, de terra, né? Como que você avalia essa fala, né, do seu Jair Bolsonaro? Olha, o Jair Bolsonaro está trabalhando em cima de dados. Realmente, o número de ocupações de terra ela diminuiu, mas o número de conflitos aumenta. Então, a gente tem um problema aí histórico a ser resolvido. Qual é a questão que está em jogo? Já no segundo mandato do governo Lula, praticamente a reforma agrária saiu de pauta, né? No governo Dilma, não existiu reforma agrária. E aí veio o governo do golpe, o governo do Michel Temer, que não tratou disso. Agora nós temos um governo pior ainda. Então, aquelas famílias, por exemplo, eu acompanho famílias que estão há 22 anos lutando para ter a legalização da sua terra. E você vê as famílias, as pessoas envelhecendo, perdendo força, está ali trabalhando em 2 tarefas de terra, não tem a segurança jurídica, pode a qualquer momento ser despejada e estão nessa situação há 22 anos. Então, quem está do lado e percebe que o cara está ali, que aquela família está ali há 22 anos e não consegue um pedaço de terra, isso não é nenhum estímulo para as pessoas ocuparem terra. Não é estímulo. Então, a reforma agrária foi tirada de pauta pelos governos, né? Alguns movimentos não reagiu à altura a isso e nós entramos numa decência das ocupações de terra. Isso é verdade. Mas os conflitos, as manifestações sempre aumentam. Por quê? Porque essas famílias que ainda estão lutam bravamente para conseguir essas terras ou para se garantirem no território. Então, isso é fato. É fato. Uma outra questão que a gente tem que considerar no governo Bolsonaro é a pandemia, né? Então, a pandemia, ela evitou também, ela contribuiu para que não houvesse ocupações de terra. Porque ocupação de terra é você entrar numa área, é você conviver conjuntamente, é você, a partir dali, entender que a sua vida é comunitária. E, nesse momento, esse procedimento ele não é aceitável pela sociedade e os movimentos têm entendido isso. E por isso que até que eu falei que, com o crescimento das pessoas que estão sendo vacinadas, com certeza nós vamos ter mais reações nas ruas e nas praças. E também pode ocorrer mais ocupações. Um outro fato é o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Voltou ao mapa da fome. Isso também pode ser um elemento que venha a contribuir para a retomada das ocupações. E um outro elemento é a quantidade de pessoas desempregadas no país. Então, assim, acho que temos elementos aí que podem contribuir para um retorno das ocupações de terras no país. Mas o elemento de que já vinha esse movimento de diminuição já é importante considerar, e o elemento da pandemia, que é forte, que mexeu com todo mundo, né? Assim, tanto com o psicológico como com a capacidade nossa de reunir, né? Nós perdemos essa capacidade de reunir, não sei se a gente vai recuperar em breve. Sim. Carlos, estamos aqui chegando no final de uma entrevista no Mesa de Debates. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Gostei bastante, acho que é um tema bastante relevante, espero que contribua um pouco, né, para essa discussão.
e passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Quero dizer também, Guilherme, agradecer pelo convite, dizer que estou à disposição, dizer que assinei, que me inscrevi no canal, que quero acompanhar os debates, né? Dizer também que, para a gente ter uma ideia, no governo Bolsonaro, nós tivemos, o ano passado, 810 pessoas libertas, ou seja, pessoas que estavam em condições análogas a trabalho escravo. Nós tivemos 810 pessoas libertas. Em 2019, nós tivemos 745 pessoas libertas. Nós estamos no século XXI e nós temos gente que trabalha como escravo, e são libertas. Então, assim, esse Brasil, ele precisa ser modificado. É urgente que a gente possa alterar essa relação. É urgente, urgentíssimo. Então, assim, quero agradecer e dizer que estou à disposição. Espero ter contribuído com o debate. Quem quiser mais pesquisar sobre os dados do caderno de violência no campo, entender o caderno de violência, a sua metodologia, é só entrar no site da CPT, CPT Nacional, e aí você tem as abas e as possibilidades de aprofundar sua pesquisa. E agradecer mais uma vez ao convite e dizer que estou à disposição para outros momentos, caso você ache necessário. Maravilha, Carlos, né? Que bom, né? Então, mais uma vez, te agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, faça como o Carlos fez, né? Curta esse vídeo, comentem, né? Coloque as suas opiniões, se vocês concordam com o Carlos, se vocês veem uma visão diferente em relação a esse tema. Vamos fazer o debate, porque, né, o debate não se encerra aqui comigo, com o Carlos, né? Acho que ele continua, a gente tem que, né, fazer essa prática de debate permanente, né, Carlos? E também peço para que vocês curtem nossa página no Facebook, Mesa de Debates, curta o nosso, segue a gente no Instagram e compartilhe nas redes sociais, né? Então é isso aí, pessoal. Fique atento à programação. Vai ter bastante coisa boa ainda nessa semana e até a próxima. Fui!